vai lá, pega Malaquias, Mateus, Marcos, Lucas, João. Depois você vai encontrar Atos, Romanos, 1ª, 2ª, Coríntios. Depois você vai encontrar Gálatas. Depois, se não me falha a memória, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses 1, Tessalonicenses 2. E depois vai, amém? Gálatas capítulo 5. Logo depois de 2ª carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Amém? Exaltado seja o nome do Senhor. Bendito é o Cordeiro de Deus, de ter nos dado vida. Quando você encontrar o capítulo 5, identifica o versículo 16. Nós vamos ler tão somente o versículo 16 para ganharmos tempo, mas deixa a Bíblia aberta que eu vou pregar tanto em cima do capítulo 5, como também do capítulo 6. Amém? Vou pregar dos 16 até o 26º do capítulo 5 e todo o contexto do capítulo 6, que é o final da carta do apóstolo Paulo à igreja dos Galácticos. Amém? Eu se congregasse aqui em alguns lugares que as pessoas pregam a palavra, um conhecimento, trazia sempre um caderno e uma caneta. O povo não quer conhecimento, quer ficar mexendo merda com 2 paus. Aí, né, uma irmã, ela está aqui. A gente conversando, eu sempre exorto essa irmã, como o apóstolo Paulo exortava a igreja. Michele disse que eu tenho uma boca que tudo que eu falo acontece. Se eu sou profeta, se não acontecer, eu não sou profeta. Aí teve outra irmã que disse que ia chutar o pau da barraca, não sei o que você faz, irmã. Só que eu vou dizer uma coisa: e se você morrer assim? Ah, não, eu peço perdão a Deus antes. E se não der tempo, irmã? Foi segunda, não foi, irmã? Quase a caçamba mata ela hoje. Cheguei lá, estava desesperada, chorando. Eu quero me converter. Eu disse, Cade, agora tu quer? Pastor, tu tem uma boca. Não é boca não. Isso chama-se advertência. Sinônimo de prevenir, né? Melhor do que remediar. A irmã chegou lá, estava em estado de choque. Quer levantar, irmão? Quer que eu diga logo quem é você? Vai levantar? Ela ali, ó, olhando para trás. Carla, obreira Carla. Cheguei lá, estava em prantos. E eu só dando risada, não estava morta. Eu só rezei, eu estava vendo você. Eu falei o quê? Que a morte pode vir subitamente agora. Você ia para onde? Ela para o inferno, ainda bem que você sabe. Nisso nós temos razão. Ela estava lá, coitada, desesperada. A caçambeira ia passar por cima. Olha que situação. Eu ainda falei com ela, amada, o sacerdote Eli estava em cima do muro, soube que os filhos morreram, caiu na mesma hora e quebrou o pescoço. Deu tempo de arrependimento? Se porventura estava errado, não. Ela disse que ia passando assim, só viu o bonde passando. Meu Deus! Nem estou entendendo Deus. Quero me converter, quero voltar a fazer tudo. Eu digo, vai fazer, vai. Vai, mãe. Quando viu a morte de perto, dá um gosto de sangue na boca, né? Eu já tive a arma apontada para a minha cabeça. Dá um gosto de sangue na boca, né? A gente vê a morte de perto, é algo tremendo, igreja. É uma sensação, depois que passa, se não morrer, é uma das sensações mais gostosas da vida. Pastor, que maluquice é essa época? Você ainda está vivo? O coração acelera, os batimentos cardíacos vai para cima, né, Marcela? Tem uns que fica tonto, né? Que a pressão às vezes baixa, escurece tudo. Mas era bom que todos nós tomássemos um sustinho desse, para aprendermos a respeitar mais ao nosso Deus Todo-Poderoso, que é o dono da vida e o autor da morte. Foi Ele que originou a morte, que Ele fez todos nós com tempo de validade.
Ele é o autor da morte, mas ele é o dono da vida. Por que ele é o dono da vida? Jesus foi lá, meu amigo, e sobreviveu. Então vigie, igreja, que a gente não sabe o dia e nem a hora. Capítulo 5, versículo 16, de Gálatas. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Amém? Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Este andar em espírito é andar subordinado, voltado, estabelecido, sendo ordenado pelo Espírito Santo. Eu disse que todas as vezes que tem um subtítulo entre dois versículos, é porque esse versículo é a continuação do versículo anterior. E eu, por curiosidade, eu não li em casa, mas eu quero ler aqui o que está escrito no versículo 14 e 15. Porque toda a lei se cumpre em uma só palavra nesta: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis, devorais uns aos outros, vide, não vos consumais também uns aos outros. Ou seja, a lei, ela não pode impedir o trabalho espiritual. Amém? Quando o apóstolo Paulo se preocupou, ele não estava, foi ele o fundador da igreja de Gálatas, mas ele não estava nesta igreja. Então ele se preocupou em escrever essa carta, porque ele sabia do risco que a igreja estava correndo naquela época. Por quê? Como eu falei há poucos instantes, os judaizantes legalistas, eles estavam descendo de Jerusalém para Gálatas, para introduzir na mente do povo acerca de uma falência espiritual por intermédio de Cristo, e querendo cumprir tão somente a lei do Antigo Testamento que foi determinada por Deus, foi que Moisés, além das leis das tábuas, inseriu umas 613 leis, mas só que eles traziam essa lei e queriam trazer uma observância de, baseado na lei, obrigar que o povo continuasse na circuncisão, guardando o calendário sagrado, e que tivesse uma dieta religiosa, como tinha no Antigo Testamento, acerca do que se podia e o que não se podia comer. Já visto que nós vimos que Daniel, quando está preso na Babilônia, com Beltesazar, com Azarias, Ananias, Misael, ele, quando o cozinheiro propôs ele comer a iguaria do rei, ele disse: permite que nós não comamos, porque ele sabia que Deus não iria permitir. Então os judaizantes legalistas, que como eram chamados, eles não queriam que tivesse uma transformação na vida daquelas pessoas. A circuncisão, ela foi transicionada num batismo nas águas, como João Batista ensinou, e Jesus também fez esse modo operante e foi batizado pelas águas. Então ele não queria, assim como a Páscoa foi transicionada na ceia do Senhor. Então o que é que eles queriam? Manter a lei, mas não que o povo não vivesse em espírito. Ele queria que o povo ficasse da mesma forma que outrora. A lei, o mundo e a carne andam junto universalmente. A lei, ela induz o homem a pecar. Por quê? Segundo a lei judaica, assim, em tempos outrora, Júnior, o que é que acontecia? O calendário era de 6 meses, não eram de 12 meses o ano. Eles pecavam todo ano, e quando chegava determinado tempo, segundo a lei, ele pegava animais e faziam sacrifício, e punham lá, louvado seja Deus, no altar, e servia de holocausto ao Senhor. E Jesus mudou. Hoje nós somos salvos pela graça, por intermédio da intervenção de Cristo pelo teu sangue, para que nós hoje alcançássemos a salvação. Então ele queria que o povo ficasse subordinado a isso, a circuncisão, o calendário judaico, das festas celebrativas e também das comidas, que eram de comidas oferecidas em momentos oportunos,
por questões religiosas. E esta era a briga do apóstolo Paulo em relação àqueles homens que serviam a Deus, mas andava com a lei embaixo do braço, mas não cria nos milagres e na existência de Jesus. E Paulo vem dar uma exortação no povo, e nós vamos estudar, como eu gosto, do versículo de número 16 e 17, carne ou espírito? Como é que nós queremos viver? Se vivermos segundo a carne, estamos vivendo continuamente no pecado. Por que essas caras desfalecidas? Porque hoje já pecaram, segundo a vontade da carne. Se formos seguir a lei humana hoje, ou do homem, nós vamos andar em trevas sempre. Mas quando nós andamos segundo o Espírito Santo, Ele nos desvia da imoralidade, da prostituição, da iniquidade, da promiscuidade e de coisas, Rosivaldo, desta natureza. E há uma dificuldade de homem e mulher de Deus viver assim, porque isso é um estado de santidade. E para viver em santidade hoje, Patrícia, há uma dificuldade, porque nós vamos ver lá, há uma luta da carne contra o Espírito, da lei contra Cristo. Ou seja, se você andasse verdadeiramente segundo o Espírito, jamais você desfaleceria o seu semblante, seja em que momento for da tua vida. O diabo, ele pode se levantar, mas ele sabe que é uma batalha perdida, porque crente de oração, crente de jejum, crente que lê a palavra, crente que anda com fidelidade, Messias, com Deus, em santidade, o diabo não consegue desfalecer a face, porque ele sabe, quanto mais ele bate, mais ele machuca, mais ele persegue, mais esse crente glorifica a Deus. Foi difícil para Pedro entender isso e crer. Eu estava falando com o irmão, Pedro só tirou a espada da bainha ou da cintura, e da bainha da cintura, quando Jesus ressuscitou. Andava sempre, né? Andava sempre com aquela espada. Pedro era turrão, era brigão. Pedro era um bebum ali nas pescarias na Judéia. Mas só que Jesus sabia que dentro de Pedro havia algo importante, que está faltando haver muitos hoje nesta geração. Chama-se aquebrantamento. Não é você vir para a igreja para olhar homem, o que o homem faz, o que ele prega, o que ele vive. Não é você vir para a igreja para olhar irmão, porque nós sempre vamos nos tratar mal, nós sempre vamos brigar, nós sempre vamos nos entender, porque somos pessoas de cultura, gêneros, procedimentos, meios, momentos diferentes. Vivemos assim, mas que entretanto tenhamos dentro de nós a paz. E ela só acontece com aquebrantamento. Quer prova? Pedro, depois que Jesus ressuscitou, e a primeira igreja primitiva foi aberta na terra, a Bíblia vai dizer que em primeira instância ele olha, indo para o templo, vê aquele homem, e vai ele João. E quando ele vê aquele homem, ele estava com o coração aquebrantado, cheio do Espírito Santo. Ele disse: eu vou testar minha fé. Aquele homem lá, dias, meses, anos, quem sabe, pedindo esmola. E hoje nós não vimos mais isso, porque falta quebrantamento de coração. E quando há quebrantamento de coração, o doutor Espírito Santo, ele entra, penetra e faz morada. E ele disse para aquele homem, com toda a ousadia e autoridade, já sem espada na cintura, e disse: homem, eu vejo que tu está aí há muito tempo pedindo esmola. E o senhor tem algo a me dar? Tem uma esmola para me dar? Não, eu não tenho ouro, não tenho prata, não tenho nada aqui. Sou um simples pescador. Eu sou um seguidor de Jesus. Mas eu tenho algo para te dar. Se você crer, em nome de Jesus, levanta-te e anda. Só acontece poder na vida do crente que aquebranta o coração. E nós vamos ver a qualidade de quem tem o coração aquebrantado. Não somos mais rancorosos, igrejas. Falei igrejas no plural porque somos todos nós. Não temos que ser mais egoístas, presunçosos, problemáticos, contendeiros. Não, igreja. Como está, que eu botei ali, mesmo vivendo em diferenças, que nós andemos em união.
e entendamos uns aos outros e que respeitemos uns aos outros. Então no versículo 16 e 17, carne é o espírito. Olha o que ele diz, ó: digo porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e esses opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Ou seja, que fiquemos subordinados a um ao outro. Eu prefiro ficar subordinado ao Espírito Santo, porque a carne o tempo todo vai me levar a pecar. A carne o tempo todo vai me levar a ser uma pessoa errante, intolerante, inconsequente, incoerente. Então ele está dando aqui, ó, a você a oportunidade de você saber o que você quer. Quer mais uma prova do aquebrantamento de Pedro? Ele chega na hora que eles estão lá discutindo acerca de Cristo, alguns ainda resistindo à presença, como os gnósticos, como os judaizantes, legalistas, estavam lá no meio, os fariseus, tudo contendendo. Aí, o que é que vocês querem? O Jesus que vocês mataram e puseram na cruz, o Filho de Deus, esse ressuscitou, e ainda vocês pecando e colocando ele na cruz, como vocês puseram ele ainda perdoa vocês. O que vocês querem ainda? Eu posso ver pedras sendo lançadas no chão, espada sendo tirada da cintura, a face mudando de comportamento. Quase 3.000 pessoas, quase 3.000 pessoas, e não eram todas daquela cidade da qual Pedro verbalizou ali acerca de Jesus. Tinha pessoas que estavam de passagem ali e fizeram uma aliança com Cristo, porque houve um quebrantamento no coração de Pedro. E nós vamos ver a qualidade e os adjetivos que são lançados na vida de quem tem um quebrantamento. No versículo número 18 a 22, vamos lá? Isso começa com duas perguntas. Primeiro, carne ou espírito? A carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. Você vai escolher andar em quê? Andar segundo a carne, a lei, o homem, ou vai querer andar segundo o espírito? Porque quem anda segundo o espírito, quando alguém vem com violência de lá para cá, quando alguém vem com alguma situação contraditória, uma situação que venha tirar a tua paz de lá para cá, se você tiver em espírito, meu amigo, você não vai brigar nunca. Vai passar como um vento sobre tua vida, porque quem guerreia a tua batalha, quem guerreia as tuas lutas é o Doutor Espírito Santo. Diz que quando Jesus subiu, deixou ele como nosso consolador. Então no versículo 16, 18 a 22 diz assim, ó: vida ou morte. Olha o que diz: mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne, olha para isso, são manifestas, quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito de um coração aquebrantado é amor, alegria ou gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Quando ele fala em glutonaria, e a Bíblia ela é escrita em uma era cultural judaica, e nós vimos em 1 Coríntios capítulo 11 que havia um costume ágape do povo, que quando eles começaram a celebrar a ceia do Senhor, juntavam-se as pessoas num local preparado, e antes de eles celebrarem a ceia e darem ali a ceia ao povo, os mais endinheirados, os fazendeiros da época, os banqueiros, pessoas que tinham condições, levavam comidas. Tinha pessoas que levavam, segundo um historiador, até marmita, para pegar as sobras e levar para casa. Por isso que ele fala sobre glutonaria. Por quê? O que é que acontecia? Algumas pessoas chegavam antecipadamente e comia
daquele alimento que era para ser dividido quando todos estivessem juntos, e os outros que vinham depois ficavam com fome. Aí onde entrava a ira, as dissessão entre pessoas. Por isso que ele fala aqui, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Aí ele vem trazendo aqui uma série de imperfeições na vida de quem anda segundo a carne. Quem anda segundo a carne, igreja, não tem alegria em Cristo, não tem uma transformação de vida, Juan, não tem uma modificação de comportamento, vai andar sempre com as caras desfalecidas como um maracujá murcho. A igreja nunca vai prestar, nunca vai ter uma renovação espiritual. Vai entrar e sair na igreja e procurando, como muitos aí estão trazendo os atrativos para a igreja. Por mais que eu fale, alguns ainda ficam de bico chateados comigo, querendo fazer a parte do avivamento. Só quem traz avivamento na igreja é Espírito Santo. Mas enquanto nós não queremos aprender, queremos viver ensinando aquilo que nós não aprendemos, muitos, e fazendo uma prática humana, voltada à lei do homem, à vontade do homem, não doutrinado pela palavra, Deus se entristece e o diabo cada vez ganha mais adeptos a seu favor. Por quê? Olha como vai acontecendo. Você não tem um quebrantamento de coração, consequentemente você vai se esfriando, consequentemente Satanás vai trazendo atributos, coisas para que você cada vez mais caia. Briga com a esposa, briga com o marido, intervenção dos filhos, intervenção de vizinho, problema no trabalho, e você vai ficando cada vez mais robusto, não em espírito, mas em carne. Aí o que é atraído na sua vida? Louvado seja Deus. A Bíblia fala o que é atraído na sua vida: idolatria, prostituição, lascívia, impureza, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a essas coisas. Aí vem para a igreja e não se aprimora, não se aprofunda. Jesus teve um trabalho crucial com Pedro, que deu a Pedro chance de Pedro se converter. Pedro, tu me amas? Uma pergunta simples, da qual Pedro, na primeira instância, não soube responder. Porque ele respondeu da carne: claro que eu te amo, onde você for eu vou. Com arrogância, com mentira, com falsidade, com enganação. Por quê? O coração ainda não estava quebrantado. Mas quando Jesus ressuscita e volta, que ele já está em outro plano de vida: Pedro, tu me ama? Apacenta as minhas ovelhas. Olha que responsabilidade. E como é que nós estamos nos dias de hoje? Como Pedro ou como Judas? Em espírito ou em carne? Na vida ou na morte carnal? O que é que nós esperamos da igreja de Deus? Eu não sei se vocês pararam para observar nos últimos dias ou nos últimos meses, enquanto os filhos das luzes ficam cegos, os filhos das trevas estão parecendo cachorro no cio atrás da igreja de Deus. Você sabe quanto nós já somos no Brasil? 170 milhões de cristãos. Temos uma força descomunal, aparentemente. Mas se nós puséssemos a nossa fé em ação, nosso Brasil estava melhor ainda, com as escrituras tendo que se cumprir. Poderíamos gozar um pouco mais daquilo que Deus, por misericórdia, gosta, sente prazer de nos dar. Um motivo para sorrirmos, para nos alegrarmos e para estarmos satisfeitos com Ele. Mas infelizmente a igreja perdeu. Enquanto nós estamos assim, eles estão todos de olhos em nós, olhos fitos na igreja. E pasmem, muitos deles sabem a força que você tem e você não sabe. Muitos de fora, os pecadores, sabem, de outras religiões, a força que você tem e você não sabe. Como eu disse aqui, não é conto de carochinha,
eles vão pegar vísceras, restos mortais de pessoas no cemitério para tirar ali o sangue para fazer pemba preta. Só que um deles, quando estava no meio, que ia pegar em um dos túmulos, não, desse aí não pegue nesse aí não. Por quê? Esse aí é crente, não mexe não. Porque Satanás sabe a força que Deus tem, sabe o poder que Deus tem, que nós, como filhos, que deveríamos saber, não sabemos. Aí fica atrás de migalhas, ele sendo dono do ouro e da prata. Olha que diferença para quem tem um quebrantamento de coração, para quem não fica na igreja com segundas intenções, com maldade, para quem não fica na igreja, sabe, esperando algo milagroso da parte do homem, mas quem fica na igreja esperando do Senhor com quebrantamento de coração, ele é cheio de amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. É o que está faltando a gente adquirir nos dias de hoje, porque nós estamos céticos, crente acreditando em homem, crente acreditando em promessas de patrões, de políticos, de amigos. Confia no Senhor, igreja. Está lá em Salmos que Ele concederá o desejo do seu coração. Esperar do homem o quê? Do homem só vem maldade, traição, calúnia, difamação. Você vê que dentro do nosso lar, com os nossos, há uma covardia, uma maldade, uma traição. Muitas vezes, imagina de fora de pessoas que você nunca viu, nem conhece, ou que não te conhece profundamente, que tem intimidade com você para saber o que você verdadeiramente necessita ou precisa. Aí quando nós nos decepcionamos, consequentemente vem um desfalecimento de face, vem uma tristeza profunda, amargura de alma, aí vem uma depressão, e se não tomar cuidado, um suicídio. Por quê? Pois a tua confiança na mão de quem não deveria pôr. Versículos 23 a 26. Ele vai falar sobre uma mudança de comportamento. Diz assim: contra essas coisas não há lei, ou seja, contra a força e o poder do Espírito, não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne, ou seja, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, com as suas paixões e concupiscência. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros, mas que vivamos de quebrantamento de coração. Que eu falei aqui alguns dias atrás, tem irmão que o irmão compra um carro, fica com a raiva terrível, porque não conseguiu o carrinho dele ainda. Tem irmão que comprou a moto, fica com a ira terrível, porque não conseguiu a motinha dele. Tem irmão que está desempregado, outro irmão conseguiu emprego, fica com a raiva. Falta quebrantamento de coração. Enquanto você não quebrantar o teu coração, o Espírito Santo não vai poder fazer morada. Dá lugar a Deus, igreja, dá lugar ao Espírito Santo. Não deixa que as circunstâncias, as consequências do dia a dia vá te afastando de Deus. Porque se você ficar esperando o dia todo viver no País das Maravilhas, você vai esquecer que a palavra nos ensina que no mundo teremos aflição, mas andemos em Cristo. Aí muitas vezes estamos mais alegres quando estamos com irmãos, não celebrando um culto de adoração, de libertação, de família, de doutrina, mas quando estamos fazendo a vontade da carne,
Ali nós damos risada e conversa, e a molequeira de um sentido pejorativo, não estou dizendo molequeira, mas aquele negócio, aquela, sabe? E aí, mas quando chega na igreja é como se estivéssemos dentro de um cemitério. Porque nos entristecemos cada vez mais, porque não temos forças e não sabemos que temos força de uma maneira tão grande que dava para abalar esse Brasil. Tem na Bíblia não, pastor? Então me diga, porque Moisés, quando levantava a mão, o povo de Israel prevalecia. A mão, o braço de Moisés erguido, o povo de Israel vencia a guerra. Quando ele abaixava, o povo perdia. Na sua mão tem poder, meu amigo, e você não sabe. Não para puxar um gatilho de pistola de 380, mas poder para pôr as mãos, intercedendo por alguém, e Deus liberar cura, liberar transformação, liberar milagre, liberar aberturas de emprego. Basta você crer. Contra essas coisas não há lei. Que coisa, pastor? Amor, gozo, longanimidade, benignidade, paz, alegria. Seja um crente alegre. As pessoas que nos visitam hoje nas igrejas não vê mais alegria, eu falo uma alegria de Deus, não do homem. É você deixar como se você tivesse, como eu estava correndo hoje, pabuf, e você começa a transpirar, e começa a liberar ali seu suorzinho. Deixa liberar o que tem dentro de você, para que Deus possa te ver. Aquilo que o homem não consegue ver, vir em você, Deus possa ver, tão somente com a sua alegria contida aí dentro, dizendo assim: eu estou aqui, está tudo difícil, está tudo apertado, está as coisas cada vez mais dificultando, mas eu tenho o doutor Espírito Santo. Eu sei que no momento oportuno Ele vai mudar a minha história. Eu não quero saber de quem está à direita, eu não quero saber de quem está na esquerda, na minha frente, na minha retaguarda. Eu não quero saber quem está morando perto, longe de mim. Eu não quero saber de quem está vivendo assim, assado. Eu só sei de uma coisa: se Ele olhar para mim, se Ele me ver, vai mudar a minha história. E só há um jeito de Deus te ver, é quando você quebranta o teu coração para Ele. Dá um lugarzinho para Ele trabalhar aí dentro. Dá um espaço. Infelizmente, difícil nos dias de hoje de aprendermos a andar com Cristo. É tão simples. Aí depois, se vê alguém prosperando, alguém crescendo, está roubando, ou está fazendo alguma coisa errada. Não, igreja, é fé. Fé. Dona Rosa, eu gosto de contar isso. Eu até sou suspeito de contar bem isso aqui, que às vezes as pessoas pensam que eu quero me vangloriar ou me soberbecer. Deus conhece meu coração, não ligo para isso. Eu nunca me esqueço, por isso você disse que tudo que eu falo acontece. Eu nunca me esqueço, Paula. Patrícia está aqui, que não deixa eu mentir. Cheguei aqui, não tinha carro, já tive vários carros antes, quando era do mundão. Mas quando eu cheguei aqui, cheguei com uma mão na frente e a outra atrás. A dificuldade de transporte aqui era extrema, não tem como tem agora. Se vocês acham ruim agora, antes era pior, porque não tinha esse coração de Maria aí, que é tudo mato. E uma vez, teve um aniversário na casa da mãe dela. Chegou uma mulher lá com um Tucson, ó. É o mesmo carro que o meu, só muda a carroceria, só que o meu tem mais potência. E eu olhei uma mulher magrinha assim, parecendo um palito. A mulher tinha 3 lojas de roupa na boca do rio. Aí aquilo me despertou. É por isso que eu acredito em tudo que eu falo. Muitas das coisas acontecem, algumas não, claro. Aí eu olhei para aquela mulher assim, Patrícia, lá na festa da sua casa, todo mundo olhando assim. Aí Paula falou: é minha colega. Você lembra, Patrícia, quando ela foi lá? Aí eu olhei para essa mulher, uma mulher magrinha, velho. A mulher estava com 3 lojas, Paula, tinha um Tucson. Eu falei: pô, essa mulher tem esse carro, não tem um? Eu quero ter um carro igual a esse. Isso não é inveja, isso tem uma ambição pessoal. Eu não desejei ter o que ela tinha. Eu falei um igual, entendeu, Adolfo?
E aí botei na cabeça aquele negócio de loja. E aí comecei a maquinar aquilo, porque Deus ele vai realizar o sonho. Mas como é que Deus vai realizar o sonho se você não sonha? Ele não vai sonhar seu sonho não, quem tem que sonhar seu sonho é você, ele só vai realizar. Deus vai projetar, vai concretizar o teu projeto, mas se você não projetar, Ele não vai concretizar, se você não tiver fé. E eu consegui ter as mesmas 3 lojas que ela, e o carro da mesma marca praticamente. Por quê? Eu descobri uma coisa, Juan, eu tenho um poder muito grande em minhas mãos, de alcançar e ter méritos naquilo que eu ponho os olhos, graças a meu bom Deus, que eu não tenho ganância aí, vontade de ter muito dinheiro, não, nem quero, nem sonho, porque muitas vezes nós nos perdemos, dinheiro é terrível, mas eu quero viver como eu estou vivendo. Como chegou a semana passada, 4 horas da tarde, a pastora falou, bora na praia ali? Falei, uma hora dessa, velho, eu não vou para praia Itapuã, estou me desmerecendo não vou para Barra, não vou para Rio Vermelho, me chama que eu não vou, eu só vou para Buraquinho, ou daí para longe. Falei, por uma hora dessa, 4 horas, embora, ai, quando é com todo mundo você vai, e começa aquela chantagem barata, sabe? Eu falei, embora, botei lá, não tomei nem banho, ficou ela e Davi na água, lá sentada, deixei o saco lá no carro para dizer que era pessoal, deixa lá no carro, fiquei lá, peguei batata frita, peguei uma Pepsi Cola aí, lá sentado, e ela, por que eu posso? Porque eu estou plantando, Eclesiastes capítulo 3, por isso que eu disse, eu confio abaixo de Deus em mim, naquilo que eu posso fazer, eu não deposito minha confiança em ninguém, eu confio em mim, naquilo que eu posso fazer. Por quê? Porque eu confio em mim, porque eu sei que o Deus que eu sirvo, Ele pode fazer aquilo que eu desejo. Então não é propriamente confiando em mim, é confiando num Deus que pode todas as coisas, e eu posso todas as coisas num Deus que me fortalece. Para ganharmos tempos, capítulo 6, versículo 1 a 5. Respeitando as diferenças e vivendo em igualdade. Amém? Respeitando as diferenças, guarde bem isso, mas vivendo em igualdade, em unidade, em amor, em paciência. Olha o que diz a palavra: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida de si, de ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo, e não no outro, porque cada qual levará a sua própria carga, mas entretanto ajudando um ao outro, entendendo um ao outro. E quando pegar uma carga do irmão, não queira ser um semideus, para que você ou não recaia sobre você aquele processo que talvez o irmão está passando. A pastora tinha esse defeito, eu cortei com muita luta. Pegar os problemas dos outros, trazer para si. Eu digo, rapaz, aprende uma coisa, eu ser pastor, o problema da pessoa vindo lá para cá, a única coisa, sabe por que eu tenho posição de mão? Porque da pessoa para mim vai ter uma distância, eu vou impor minha mão, mas eu não vou trazer o problema para mim, que eu não tenho condições de suportar o problema de ninguém, porque eu já tenho os meus problemas. Então a gente tem que aprender a lidar com isso, não deixando que caia sobre nós. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Tem que aprender a lidar com essas coisas, a ser um líder espiritual, e não querer abraçar o sol com os seus braços, que você não vai conseguir. Aí ele diz mais: levais as cargas uns dos outros,
e assim cumprirei a lei de Cristo. Porque Cristo é amor. Ele deu a vida no Calvário por cada um de nós. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Aprendemos em humildade, crer. Tudo que eu falei há poucos instantes aí, aconteceu não porque eu tenho ou posso, porque eu creio naquele que me enviou aqui nesse lugar, nessa noite, para ter autoridade para falar isso, porque Ele abre as comportas celestiais e derrama as suas bênçãos. Ele diz mais: mas prove cada uma a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo, e não no outro, porque cada qual deverá ou levará a sua própria carga. Versículo de número 6 a 8. Respeitando valores, e o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isto também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida. Olha o que ele diz no versículo de número 6, que há uma rejeição de muitas pessoas e um impedimento, porque é algo que o apóstolo Paulo, na época que ele estava em Coríntios, acho que em Coríntios 2:8, não me lembro, ele começa a se autocorrigir. Por quê? Ele saiu de 4 igrejas que abençoava ele, porque ele vivia daquele ministério da palavra. Ele se tornou um peregrino da palavra, vou usar esse termo. E ele saiu de lá e foi para a igreja em Corinto. Chegou lá, não recebia nada, o povo de coração obstinado, a dureza, a avareza assim, ó. E ele estava naquele lugar vivendo, está lá com Priscila e Áquila, se não me falha a memória, fazendo tenda para vender. Por quê? De dia ele fazia tenda para vender, porque ele não tinha outra ocupação, e era autorizado por Deus que ele vivesse da obra. E de noite ele estava lá fazendo o ministério da palavra. Aí ele chega a se corrigir: estou errado, estou conduzindo vocês ao erro. Onde tem muitas heresias falando acerca da devolução do dízimo e oferta, onde tem muitas pessoas com o coração endurecidos ainda. Você pode ler Malaquias para quem tem a mão assim, ó. Ele gasta com maconha, com cachaça, com prostituição, gasta com reggae, gasta com tudo o que você imaginar. Mas o pastor da igreja é ladrão para ele. Por quê? O ladrão é ele mesmo, ganancioso, sórdido, mentiroso e hipócrita. Olha o que ele diz no versículo 6. No versículo 6, olha o que ele diz: e o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instruiu. Ou seja, o que professa, o que prega, o que fala. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que você semear, isso também você ceifará. Me mostre a sua vida, louvado seja Deus, financeira, se está bem. Se você negando a Deus aquilo que é bíblico, ouvindo ideologias humanas, se você estiver bem financeiramente, me prove em nome de Jesus com testemunho da sua vida. É bíblico, Juan. Onde tem muitas pessoas que gostam das coisas fáceis e quer ouvir palavras fáceis que enchem o teu ego, mas é Bíblia. Malaquias, ele não falou de si mesmo, capítulo 3, versículo 7. É por isso que há maldição na vida dos gananciosos, dos mentirosos, sórdidos. Gasta com tudo, mas não ajuda a casa de Deus. Tudo que tem aqui foi comprado. Tudo que tem aqui é com responsabilidade. A cadeira que você está sentado, ela foi comprada com dinheiro, com muita responsabilidade e suor. Gasta dinheiro com tudo, mas não ajuda a casa de Deus, porque é avarento, ganancioso, ladrão de Deus. Você precisa se libertar dessa carne que está sobre a sua vida. Eu não estou falando de carne na naturalidade da carne, não. Ele está falando de carne no pecado, na ganância, na avareza. É por isso que Deus não dá mais, porque sabe, se der mais, vai se perder muito mais. E fica passando por essa provação o tempo todo. Não desmerecendo feijão com arroz, que eu como quase todos os dias, mas a comer feijão com arroz, às vezes sem carne,
quase todos os dias, por causa da dureza e da avareza do coração. Gasta dinheiro com várias coisas, mas para a casa de Deus não gasta. Para ajudar a obra de Deus. E tem pastor que tem medo de falar porque as pessoas saem da igreja. Roberta, porque o que semeia na sua carne ceifará a corrupção, mas os que semeiam no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Versículos 9 e 10. Trate os outros como se fosse, ou haja com os outros como se age consigo mesmo. 9 e 10, para ganharmos tempo. E não nos cansemos de fazer o bem, porque o seu tempo, ou a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Ou seja, antes de morrer, há uma probabilidade de sermos abençoados. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido, se não houvermos parado a obra que nós estávamos fazendo, de abençoar, de ajudar, de estar com os outros. Não morreremos antes que essa bênção nos alcance, porque nós iremos dar continuidade. No versículo 10 ele diz assim: então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos na fé. Quem são os domésticos na fé? O que é que quer dizer doméstico? Casa. Quem é seu doméstico na fé? Você pode apontar aí? Todos nós, principalmente a nós, que façamos o bem a todos, que eu acabei de falar no instante, mas principalmente a nós. Sabe o que acontece aqui, igreja? Tem pessoas aqui passando por uma privação terrível. Semana retrasada aqui eu fiz um pedido de alguns alimentos. Até nisso as pessoas estão ficando avarentas. Eu não posso ajudar, infelizmente a igreja nesse momento não está podendo ajudar. Se é ali que dirige a Kombi comigo, ele sabe a dificuldade que é dirigir a Kombi embolando desse jeito, porque está tendo problema no cabeçote. O irmão me pediu um dinheiro emprestado. Irmão, não tenho, parece até mentira. Falou: irmão, infelizmente eu não tenho. Olhe para cima aí, olhe para cima toda a igreja. Essas lâmpadas não estão queimadas aí por enfeite, não. Porque além de nós perdermos muitos dizimistas, porque eu não agrado o homem, agrada a Deus, tem muitos que ainda não ajudam a obra de Deus. Pedi aqui porque tem alguns irmãos. Por quê? Para que nós, o que diz a palavra aqui, no versículo de número 9 ou 10, 9 e 10. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido, se não pararmos de fazer. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, principalmente aos domésticos da fé. Quando é que eu peço? Porque para que eu peço cesta básica aqui? Não é para me alimentar, graças a Deus, para a glória de Deus, mas é para ajudar um irmão, uma família que está necessitando, que estão desempregados, principalmente a nós. Mas não, eu prefiro misturar ali com um pecador, ir com ele para um lugar, gastar dinheiro, fazer uma festa, me misturar. Mas nada, para aquele irmão da igreja lá. Eu nunca vi um povo para criticar tanto um povo da mesma família como nós cristãos. Se juntam com o povo, nada contra do mundo. Se juntam, vão para churrasco, vão para tudo quanto é lugar. Mas quando chega para ajudar o irmão, não, aquele irmão ali eu não ajudo não. Por que você tem problema com ele? Porque você anda com ele cotidianamente. Toda família tem os seus altos e baixos. Aí você vê um cara lá que você vê 2, 3 vezes na semana e olhe lá, e aí se mistura com ele para ir para vários lugares não sabendo que a maldade está ali. Porque tudo o que é acontecido aqui, como eu falei, aquebrantamento de coração. Se houver aquebrantamento de coração, vai haver uma mudança de vida. E lá, que a maldade não tem quem ensine, quem doutrine. Mas não, eu quero estar com ele, quero estar com ela, estou na igreja, mas meu amigo é aquele irmão lá, meu amigo. Versículos 11 a 15.
o Espírito ele é maior do que a lei do homem. Vide com que grandes letras vos escrevi por minha mão. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidai-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo, porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis, para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Olha que diferença de quem tem o coração quebrantado. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Circuncidando ou não, ele diz: isso não me importa. A lei, ela não sobrepõe ao Espírito Santo nem ao Cristo ressurreto, porque quando você tem um quebrantamento de coração, obviamente Cristo faz notório em tua vida, e há a descida do Espírito Santo sobre você, e há uma transformação de vida, e você se torna uma nova criatura. E por que novo? Porque não tinha existido ainda. Você nasceu de novo. Você hoje é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Então que tenhamos briga, que tenhamos dissensões, mas que nos amemos. Difícil essa palavra para compreendermos isso, com o coração muitas vezes endurecido como nós temos. 16 a 18 para finalizarmos. Ele vai tratar das orientações finais e liberar o amém para a glória de Deus Todo-Poderoso. Amém? Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. E a todos quanto andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Desde agora, ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Às vezes nós voltamos o culto de libertação com expulsação de demônio, com coisas dessa natureza. Como eu falei, a manifestação ela se difere no ato social, quando as pessoas fazem manifestações na rua, se alguém morreu tal, queima pneu, faz aquele projeto todo. No ato político, quando as pessoas fazem manifestações da candidatura, fazendo ali, né, seus pedidos. E a manifestação cultural, que é a manifestação que eu falei também, a mulher que morreu há anos atrás aí defendendo a flora e a fauna aqui, apesar de ela ser estrangeira, aqui na Amazônia, quanto outros, para o Brasil a manifestação. E tem a manifestação espiritual, que são essas com expulsação de demônio. Mas o pior demônio que tem é aquele que encontra-se oculto em nossas vidas e continua como um transeunte. Para onde nós vamos, eles vão. Pastor, quais são eles? Essa dureza que está no coração, essa avareza que está no nosso coração, essa falta de aquebrantamento, essa falta de humildade, falta de cumplicidade, de unidade. Para um pouco para pensar, igreja, antes de eu pedir para vocês levantarem e orar. Houve transformação de vida em sua vida durante o tempo que você está na igreja? Ou você continua a mesma pessoa? Nós somos tricotômico, corpo, alma e espírito. Mas o corpo e a alma não pode ser maior do que o espírito.
E nós temos que matar a natureza humana para que vivifique o Espírito de Deus em nossas vidas. Então tem muitas pessoas aqui dentro que precisam ser libertas. Não expulsando o demônio nem se manifestando, não precisa disso. Mas enquanto eu estiver orando agora, aquilo que você acha ruim e errado em você, como eu acho em outras pessoas, pede a Deus para que tire de você. Tem pessoas que, mesmo sendo crente, tem maldade, anda com a malícia o tempo todo na mente, projetando mal como Satanás. Tira esse demônio de dentro de você. A malícia, a traição, a covardia, o tempo todo caluniando o irmão, falando mal do irmão por trás. Isso é demônio, igreja. Você precisa nascer de novo. Porque Jesus falou para Nicodemos aquilo? Porque ele sabia que a intenção de Nicodemos ir naquela hora se encontrar com ele é porque ele não podia ir na frente dos amigos, porque ele não podia se encontrar com Jesus por causa da tua história sacerdotal, por causa da tua posição, ou para quem sabe, para não ser apedrejado porque estava com Jesus. Mas Jesus quer nessa noite que você tenha um encontro com Ele verdadeiro. Quem está preparado para isso? Hoje vai cair depressão, vai por água abaixo. Hoje se você se colocar, quando você se colocar de pé hoje, quando você se colocar de pé hoje, e você determinar a sua vitória, seja onde for, você vai sair daqui hoje com sua vitória na mão. Eu não sei o que é, eu não me importo o que é, porque não compete a mim resolver, compete a Deus. Então quando você se levantar hoje, como eu fiz aqui uma vez, levante com propósito e diga: Senhor, há quanto tempo eu venho em tua casa e há quanto tempo eu não ouço a tua voz, e há quanto tempo esse problema me persegue e essa fama negativa me precede, porque eu estou dentro da minha casa, no meu trabalho, onde eu moro, na igreja, como um falido na fé, porque nada acontece. Desempregado, desacompanhado, desnutrido espiritualmente, desacreditado, mal-humorado, desconfiado, desconectado da tua palavra. Hoje você vai levantar aí, não sei se você vai apresentar a sua vida, ou se você vai apresentar a vida de alguém, ou se você vai apresentar a vida de ambos. Vocês vão levantar agora com a mão fechada assim, ó. Sabe, como se estivesse pegando algo. Pode levantar. Pode levantar. Levanta assim, ó. Você vai ficar com o seu problema aí, você vai apresentar a Deus.